Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pablo, professor de matemática, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre números naturais, beleza? Vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou na aula anterior. A gente começou falando sobre o conjunto dos números naturais, certo? E vimos que ele tem duas ferramentas úteis para a gente. A primeira delas é a soma, ou seja, a adição, e a segunda delas é a multiplicação. Na primeira aula a gente conseguiu ver a soma, ver quais benefícios, quais privilégios ela nos traz e como que a gente pode usar esses privilégios para favorecer a gente. E hoje a gente vai ver sobre a multiplicação, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, relembrando, né? O conjunto dos números naturais, ele é descrito dessa forma, né? Ou seja, eles são todos os números, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e a gente pode representar ele somente por essa letra aqui, ó, esse N aqui, certo? Uma coisa importante que a gente pode guardar desse conjunto é que o zero é o menor número natural que existe, né? E, como eu disse para vocês na aula anterior, a gente pode guardar isso no nosso coração, para que a gente lembre depois, porque nesse momento a gente não vai usar, mas depois vai ser muito importante, certo? Algo novo agora dessa aula é que no conjunto dos naturais nós temos a ideia de antecessor e sucessor. O que é isso? Antecessor é o que vem antes, certo? E sucessor é aquele que vem depois. Então pensa assim, sucessor é parecido com sucesso, né? Só que para você conseguir um sucesso, você precisa ter feito algo antes. Então o sucesso vem depois. Então o sucessor vem depois também, certo? E a ideia é a seguinte, nós temos o 2. Né? Eu coloquei até uma legenda aqui embaixo para ficar mais fácil da gente conversar. Tomando como base o 2, essa setinha azul me indica que o 3 ele é o sucessor do 2, ou seja, que vem depois do 2. Essa setinha vermelha me indica que o 2 ele é o antecessor do 3, certo? E assim nós temos para os outros números aqui. Por exemplo, o 6 é o sucessor do 5, o 5 é o antecessor do 6, o 19 é o antecessor do 20, e o 20 é o sucessor do 19, o 58 é o sucessor de 57, e 57 é o antecessor do 58, certo? Essa ideia é legal guardar, para todos os números vai funcionar dessa forma. Agora vamos falar sobre a ferramenta da multiplicação. Isso aí, pessoal. Agora vai começar a diversão. Primeiro, antes de falar sobre isso, eu acredito que muitos de vocês já tenham trabalhado com essa operação quando vocês eram pequenininhos, estavam lá entre a primeira e quarta série, que hoje é o segundo ou quinto ano, e lá a gente usava esse sinal aqui, ó, para fazer a multiplicação, certo? Só que nessa fase a gente vai mudar esse sinal. Como que a gente vai fazer? Então, a gente, ao invés de usar o x, igual era usado antes, nós vamos usar o ponto. E vocês me perguntam, Pablo, por que a gente vai usar o ponto? Eu digo por dois motivos. O primeiro é que facilita muito na hora de escrever, poupa muito tempo e muito esforço de escrita mesmo. E o segundo ponto é que o x, ele é uma letra, né? Se você for no seu teclado, você não tem lá o sinal de multiplicação, você tem o x. Como o x é uma letra, mais para frente a gente vai estar usando o x para dizer que ele significa um número, né? Igual a gente já viu na aula de teoria dos conjuntos, a gente pode usar o x e falar que ele é um número natural. Então, para não haver essa confusão entre número e sinal, a gente muda o nosso sinal, né? A gente começa a trabalhar com o ponto, né? Provavelmente alguns de vocês já trabalham com ponto, né? A partir do sexto ano a gente começa a utilizar esse método aqui. E se você ainda não trabalha com o ponto, agora você vai começar a trabalhar. Então vamos lá. A multiplicação nada mais é que a soma consecutiva de um mesmo número. Ou seja, a soma repetidas vezes de um mesmo número, certo? Vamos trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, 1. Aqui eu estou somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 5 vezes, certo? Qual é o resultado dessa conta? Eu estou fazendo 5 vezes 1, certo? Se você lembra da tabuada, 5 vezes 1 é 5.
Aqui embaixo, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Estou somando 2 4 vezes, então eu faço 4 vezes 2. E mais uma vez, pela tabuada, isso daqui nos dá 8. Veja esse exemplo agora. Estou somando 5 somente uma vez, ou seja, é somente o 5. Então, 1 vezes o 5 é igual a 5, certo? Nesse exemplo, estou somando 4 duas vezes, certo? Então vai ser 2 vezes 4, que é igual a 8. Perceba, aqui eu tenho 4 vezes 2, que dá 8, e aqui eu tenho 2 vezes 4, também dá 8. Se você notou, o 2 antes estava aqui somando 4 vezes, e agora está somando o 4 duas vezes. Ou seja, só inverteu a função deles, né? Enquanto estava somando um número, e por um número repetido de vezes, agora estou somando outro número, certo? Então a gente vai ver daqui a pouco que inverter a ordem aqui não tem problema. Isso vai facilitar mais para frente nos cálculos. Vamos lá. Generalizando a multiplicação, nós temos que, ou seja, tornando de forma geral que a gente possa usar essa fórmula, essa forma de se expressar, com qualquer número, sem ser aqueles que a gente já trabalhou, a gente vai fazer da seguinte forma. Sejam m e n números naturais, ou seja, o m pode ser qualquer número natural e o n pode ser qualquer número natural. Eu estou somando aqui m mais m mais m mais m mais m mais m por n vezes, certo? Aqui, ó, n vezes. E esse resultado vai ser n vezes m. Então a multiplicação ela é nos dada dessa forma, da forma mais geral possível, onde o n e o m pode ser qualquer número natural, certo? Então, agora que a gente já sabe o que é a multiplicação, a gente já sabe que a gente pode aplicar dessa forma, o que ela nos traz, né? Então, os privilégios que essa ferramenta de multiplicação nos traz são 4. O primeiro é a comutação, o segundo é a associação, o terceiro é a distributiva e o quarto é o elemento neutro da multiplicação. Então, comutação. Sejam A e B pertencentes aos naturais, ou seja, sejam A e B números naturais, né? Eu escrevi aqui entre parênteses para vocês se acostumarem com essa notação, que ela quer dizer exatamente isso. A gente lê, sejam A e B pertencentes aos naturais, que quer dizer que o A e o B são números naturais. Eles pertencem ao conjunto dos números naturais, portanto, eles são números naturais. Então, aqui está escrito que A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, inverter os números não afeta no resultado, no produto. Vamos para alguns exemplos. Aqui, ó, 2 vezes 5 igual a 10, 5 vezes 2 também é igual a 10. 3 vezes 2 é igual a 6, assim como 2 vezes 3 também é igual a 6. 9 vezes 5 é 45, assim como 5 vezes 9 também é 45, certo? Vamos agora para a associação. Então, sejam A, B e C pertencentes ao conjunto dos naturais, pertencente aos naturais, são números naturais. Então, eu tenho aqui A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. O que esses parênteses querem nos dizer? Quer nos dizer duas coisas. Quer nos dizer que a multiplicação ela ocorre entre pares de números, ou seja, a cada 2 números, essa operação pode ser usada. A gente não tem como multiplicar 3 números de uma vez, somente 2. Aí o resultado desse, a gente vai multiplicar com o outro, certo? Então a gente tem 2 números aqui. Multiplica esses 2, depois a gente multiplica esses 2 aqui, certo? É exatamente isso que está querendo nos dizer. Então, aqui, primeiramente, eu estou escolhendo quais são os 2 números que eu quero multiplicar. E está me dizendo que não importa se eu escolher primeiro esses 2 e depois multiplicar com esse, ou se eu quiser escolher esses 2 e depois multiplicar com esse daqui, certo? A gente tem essa liberdade de escolha. Vamos para alguns exemplos. Então, aqui, ó, primeiro 2 vezes 5, depois vezes 3. Isso é igual a 10, que é o resultado de 2 vezes 5, depois por 3 e é igual a 30.
Embaixo, ao invés de fazer 2 vezes 5 primeiro, eu fiz 5 vezes 3. O resultado é 15. Aí eu multiplico pelo 2 e vai me dar 30. E aqui desse lado é a mesma ideia, certo? Vamos agora para a distributiva. Então sejam A, B e M números naturais. Nós temos que o M vezes A mais B é igual a M vezes A mais M vezes B. Ou seja, multiplicar o número pela soma de outros dois. Ou seja, eu estou multiplicando M pela soma do A e do B, pela soma dos outros dois. Ou multiplicar o número por cada uma das parcelas da soma, que é esse caso aqui. Cada número da soma se chama parcela. Então, eu estou multiplicando M por cada uma das parcelas da soma, e depois somando isso. Independente de como eu queira fazer, de um jeito ou de outro, não vai afetar o meu resultado final, certo? Vamos para alguns exemplos. Aqui está. 5 vezes 3 mais 7 é igual a 5 vezes 3 mais 5 vezes 7, que é igual a 15, mais 35, que é igual a 50. Embaixo, 2 vezes 8 mais 2 é igual a 2 vezes 8 mais 2 vezes 2, que é igual a 16 mais 4, que é igual a 20. Por que eu estou fazendo isso, né? Essa propriedade da multiplicação, ela é uma propriedade muito interessante, porque nos permite fazer, por exemplo, cálculos mentais de forma mais rápida e mais eficaz. Vamos ver os exemplos de baixo aqui. Por exemplo, se eu quero multiplicar 5 por 17, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que o 17 ele é a soma de 10 com 7, certo? E daí eu separei eles aqui. A gente já viu na aula passada que podemos fazer isso. E estou multiplicando esses dois por 5. A gente viu ali em cima que eu posso multiplicar o 5 por 10 mais o 5 por 7. Aqui eu coloquei o resultado. 5 vezes 10 é 50 e 5 vezes 7 é 35. Por que facilita? Normalmente, a gente sabe muito bem as tabuadas do 1 até o 10. Mas a tabuada do 17, por exemplo, a gente não sabe tão bem assim. Então, esse método de trabalhar é algo que vai facilitar a nossa vida, certo? Então aqui, ó, é muito mais simples eu fazer essa conta. 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 7 é 35, 50 mais 35, 85. Inclusive aqui está errado, né? Eu escrevi aqui, mas desconsiderem isso daqui, tá? Isso daqui está errado. É 85. Aí, agora sim está certo. Vamos para o de baixo, ó. 7 vezes 23. Eu posso separar o 23 como 20 mais 3. 7 vezes 20, a gente consegue saber mais facilmente que é 140. E 7 vezes 3 é 21. Somando os dois, dá 141. Ou seja, mais uma vez, mentalmente, essa forma de fazer cálculo é, assim, coisa de outro mundo, né? Facilita muito a nossa vida. Conforme a gente vai pegando prática nisso, conforme a gente vai vendo como é mais fácil separar um número, como é mais fácil separar outro, né? Quais números eu tenho mais forte na minha cabeça, a tabuada deles, a gente vai fazendo isso conforme a nossa vontade, conforme a gente acha melhor. Por isso é que essas propriedades nos dão certa liberdade. Vamos para a última propriedade da multiplicação. Temos aqui, ó, o elemento neutro da multiplicação. Então, seja A um número natural, A vezes 1 é igual a A. Ou seja, se eu multiplicar qualquer número por 1, o resultado vai ser aquele número que eu estou multiplicando. O 1 ele não vai fazer diferença alguma na multiplicação, certo? Então, é exatamente isso que eu escrevi aqui. Vamos para os exemplos. 5 vezes 1 é igual a 5, 7 vezes 1 é igual a 7, 29 vezes 1 é igual a 29 e 50 vezes 1 é igual a 50. Mais uma vez, não mudou o resultado, certo? Pessoal, essas propriedades, esses privilégios são muito importantes. Talvez agora possa parecer meio bobo, né? Por exemplo, aqui em cima,
por que que eu fiz essa separação boba? Era só somar, vai dar 10, 5 vezes 10 é 50, né? Mas eu quero que vocês percebam como essa propriedade está sendo usada, né? Como que a gente trabalha com ela? A gente multiplica aquele número por cada uma das parcelas da soma e depois junta todos os resultados. Então, esses exemplos podem ser bobos, mas são para você entender de maneira melhor. E também quero que fique bem claro que para cálculos mentais essas propriedades elas são excepcionais, ou seja, são muito importantes, certo? Pessoal, essa aula é somente até aqui, já foi até um pouco mais longa essa aula, mas eu acho importante trazer tudo isso para vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo acrescentou algo na sua vida, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações quando postarmos mais vídeos, e assim você pode acompanhar o nosso curso Matemática do Zero e também todos os outros vídeos que a gente vier a postar, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.